Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Creio que o Senhor tem algo para nós essa noite. Quantos creem também, diga amém. Se por acaso alguém não me conhece, eu me chamo Geraldo Nascimento, moro aqui em Goiânia, sou casado há 35 anos com a mesma mulher. Dá glória a Deus, mas 35 anos com a mesma mulher. Semana passada eu completei 35 anos de casado, né? E nós temos 2 filhas e um neto. E se Deus fez coisa melhor do que neto, Ele separou só para Ele, né? E nós temos aí andado esse Brasil, pregando a palavra de Deus, e quis o Senhor que hoje nós estivéssemos juntos aqui, para nós compartilhar o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, enquanto eu vou falando, no livro de Hebreus. Eu quero falar um pouco com os irmãos sobre a importância de terminar bem, não é? Nós viramos o ano, estamos em 2022, e isso tem alguns significados. Em primeiro lugar, amados, essa virada de ano, estar em 2022, significa que nós estamos mais longe da cruz e mais próximos da segunda vinda do Filho de Deus. Amém? Nós somos a geração que verá a segunda vinda do Filho de Deus. Nós somos a igreja que será arrebatada. Amém? Então, isso é a primeira coisa que significa essa mudança de ano. Nós estamos agora mais longe da cruz e mais próximos da segunda vinda do Filho de Deus. Significa também que o tempo está passando, e não tem nada mais precioso do que o tempo, não é? Significa também que o tempo está ficando curto, e Deus tem um propósito na sua vida, e Ele espera que você conclua o ministério, o chamado pelo qual Ele chamou você. Deus espera de você, Deus quer o seu sucesso, Deus quer que você chegue e chegue bem. Amém, amados? Eu já disse isso aqui, mas não custa repetir. Eu não acredito em crente de banco, né? Tem algumas pessoas que sabem o que eu estou dizendo, né? Com crente de banco. Eu não creio nisso. Eu creio que todos os que estão aqui, ó, sem exceção, todos que estão aqui, têm um chamado de Deus. Deus tem algo com você, Deus tem algo preparado para você, e você deve gastar tempo orando, buscando ao Senhor, buscando a sabedoria do Senhor, para saber qual é o seu chamado, qual é o seu chamamento, o que Deus quer com você. E quando você descobrir esse chamado, você gaste o seu tempo, a sua existência, em função de cumprir o seu chamado. Eu vivi uma parte da minha vida cristã, um pouco assim, deixando as coisas de qualquer jeito, até eu entender que Deus tinha um propósito comigo, até eu entender que Deus tinha um chamado para mim, Deus tinha uma obra para mim. E quando eu entendi isso, eu passei a buscar mais ainda a Deus, porque eu queria entender qual era o propósito de Deus para a minha vida, o que Ele tinha para mim, o que Ele queria comigo, e como eu deveria gastar o meu tempo e a minha existência para cumprir esse propósito. Então, você precisa entender que Deus chamou você, que o tempo está passando, e você precisa se preparar, você precisa conhecer quem você é, você precisa saber qual que é a sua identidade, e você tem que caminhar com um propósito. Você não pode viver a vida cristã de qualquer jeito. Eu encontro muitas pessoas que vivem a vida cristã de qualquer jeito. Se você de fato é discípulo de Jesus, e você estuda a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele tinha foco, Jesus tinha propósito. Jesus não veio aqui simplesmente por vir, Ele veio aqui para realizar uma obra para o Pai, e você está aqui com o mesmo propósito. Você está aqui para realizar uma obra para Deus. Quantos podem dizer amém? Amados, eu acho que não tem nada mais triste para um cristão do que ele morrer e não deixar um legado. Eu acho que não tem nada mais triste para uma mulher de Deus, ela morrer e não deixar um legado, não deixar uma história, não deixar uma vida que mexeu com pessoas, que mudou a vida de pessoas. Eu penso muito nisso, eu e a minha esposa, nós pensamos muito nisso, em deixar um legado, influenciar pessoas, deixar uma história, deixar uma marca na vida das pessoas, não é? Eu vivo a minha vida cristã, irmãos, abra aqui para mim, Tiago, por favor. Eu vivo a minha vida cristã um pouco diferente de algumas pessoas. Eu vivo a vida cristã pensando em como eu posso fazer algo por alguém, como e quando eu posso fazer algo para alguém. Eu não vivo a vida cristã focada em mim, não. Eu vivo a vida cristã focada em pessoas.
Como que eu posso ser bênção na vida dos meus genros? Como que eu posso ser bênção na vida do meu neto? Como que eu posso ser bênção na vida das minhas filhas? Como que eu posso ser bênção para a minha cidade, para a minha igreja, para as pessoas que vivem ao meu redor? Eu não vivo para mim, eu vivo para as pessoas, porque nós precisamos mudar um pouco, irmãos, a ideia de vida cristã. Da década de 90 para cá, mudou-se muito a cabeça dos crentes. Eles se tornaram muito egocêntricos, eles pensam muito neles e pouco nas pessoas. Mas se você é um cristão verdadeiro, amado, se você é de fato um discípulo de Jesus, você precisa entender que você está aqui por um propósito. Você está aqui para ser usado por Deus na vida de pessoas, para transformar pessoas no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus, né? Então se prepare para isso, né? Eu vejo que muitas pessoas na caminhada cristã se perderam. Eu estava pregando essa mesma palavra lá em Firminópolis, e eu estava falando para os irmãos de quantas pessoas. Eu tenho 32 anos de vida cristã, amados, 33 anos de vida cristã, e esses dias estava em casa, analisando e fazendo uma retrospectiva. Essa mudança de ano, a gente faz muita retrospectiva, né? E eu estava lembrando de quantas pessoas começaram comigo lá atrás, em 1988, amigos que estudaram comigo, que fizeram seminário comigo, pessoas que eu conheci lá atrás. Eu até dei um exemplo de uma moça que eu quero dar para vocês aqui, gente que começou muito bem, mas que se perderam na caminhada, se perdeu no meio. A vida cristã é feita de passado, presente e futuro. Essas pessoas se perderam, e se perderam completamente. Algumas delas hoje, nem na fé estão, outros desistiram do ministério, outros estão vivendo uma vida medíocre, porque eles não se preocuparam em se preparar, eles não se preocuparam em deixar um legado, eles não se prepararam, eles não entenderam que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, preste atenção, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, amigo, a vida cristã é uma maratona. E você já deve ter assistido uma maratona, né? Com certeza todos aqui já assistiram uma maratona. A São Silvestre, por exemplo, que é a mais conhecida, quando começa lá, tem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, mas que recebe o prêmio é só uma, 3 são valorizados, agora é 5, né? Os 5 primeiros são valorizados, e 1.200, 1.300, 1.495 se perdem na caminhada. Eu estava fazendo uma retrospectiva lá em casa, e lembrando de quantos amigos se perderam na caminhada, quantas pessoas começaram comigo há 33 anos atrás, mas que não conseguiram chegar, começaram bem, mas não chegaram bem. Eu vou dar um exemplo agora de uma moça. Essa moça, ela conheceu Jesus com 15 anos de idade, com seus 17 para 18 anos, uma jovem, uma adolescente ainda, mas uma menina tão cheia de vida, tão cheia de fé. Todo jovem na igreja queria se casar com aquela moça, todos os jovens da igreja queriam namorar e casar com aquela moça, porque a cabeça daquela menina era uma cabeça diferenciada. Os pastores davam o microfone para ela, porque quando ela pegava o microfone, ela trazia vida para a igreja, dava gosto de sentar com aquela moça e conversar com ela. Ela estava cheia de vida, cheia de plano, e ela dizia: eu quero gastar minha existência para Deus, eu quero ser uma missionária na África, eu quero andar o mundo pregando o evangelho, eu quero dar a minha vida para o Senhor. Aquela menina era extraordinária, você conversava com aquela menina, você ficava cheio do Espírito Santo. Há 6 meses atrás eu fui chamado para resolver um problema na vida dela, agora já uma mulher casada com 3 filhos, eu fui resolver um problema de pecado na vida daquela mulher, um pecado horrível. A vida dela hoje não faz nenhum sentido, amados. A vida dela hoje não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a vida cristã verdadeira, não tem nada a ver com uma mulher que eu conheci em 1990, foi quando eu conheci ela. E eu olhei para aquela moça e perguntei: o que aconteceu? Cadê aquela visão toda que você tinha lá atrás? Cadê aquela menina lá, apaixonada por Jesus, apaixonada por Deus, pela obra de Deus, aquela menina tão visionária, que todo jovem da igreja queria casar com ela? O que aconteceu com ela? Aonde ela se perdeu? Aonde ela perdeu o caminho? Aonde ela perdeu a fé? Aonde ela perdeu o foco? Amados, preste atenção no que eu vou te dizer. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Vamos dizer junto? Diga comigo: terminar bem
é mais importante do que começar bem. Eu conheço muitas pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. E já conheço pessoas também que não começaram tão bem, e hoje estão indo bem, e tudo indica que vão terminar bem. Mas a maioria se perde no caminho, porque não aprendem, não se constroem, perdem o foco, perdem a visão, esquece daquilo que Deus depositou no coração dele. Amados, vocês aqui não precisam de ensinar sobre quase nada aqui nesse lugar. Vocês são pessoas que têm conhecimento. Vocês têm um pastor bíblico, vocês têm um homem que sabe pregar a palavra. Vem grandes pregadores nesse lugar. Nós estamos aqui cheios de conhecimento de Deus. Nenhuma geração recebeu tanta revelação de Deus como a nossa, amados, nos últimos anos. O problema é que a maioria de nós não temos foco. A gente recebe uma carga de Deus, mas a gente não sabe cuidar disso para avançar. A gente não sabe cuidar disso como combustível para não perder o foco, para não desviar, para não cansar. Você conhece crente cansado? Quem que conhece um ou mais de um crente cansado? Eu conheço muitos irmãos. E por que estão cansados? Se a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como uma águia, né? Eles voam, eles não se cansam, eles correm e não se cansam. Por que estão cansados? Quantos aqui conhecem pessoas desanimadas? Pessoas hoje que caíram em total apostasia, se perderam na caminhada. Escute isso. No século passado, na Europa, houve um pregador de muito impacto. Ele dizia sempre nas suas pregações: o meu passado está redimido, o meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Sou o discípulo de Jesus. Esse pregador ficou famoso com essa frase. Sempre que ele ia pregar, ele dizia isso: o meu passado está redimido, o meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Sou o discípulo de Jesus. Agora preste atenção, eu estou correndo aqui por causa do nosso tempo. Se você crer em Jesus, se você já recebeu o Senhor Jesus, se você já creu nele como Senhor e como seu Salvador, o seu passado de fato está redimido. O seu passado está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Amém, amados? Agora a pergunta é: o seu presente faz sentido? Para que o seu futuro seja garantido? Porque, queridos, o que você tem hoje foi o que você plantou ontem, e o que você vai ter amanhã é o que você está plantando agora. Eu sempre penso na frase desse pregador, e sempre que eu penso na frase desse pregador, eu faço a pergunta para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor: o seu presente faz sentido? Quero perguntar para todos vocês aqui essa noite: o seu presente faz sentido? Ou você está vivendo a vida cristã, me desculpe aqui, como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu? A sua vida faz sentido? Ou você está simplesmente vivendo por viver, está aqui dentro com medo do inferno, está aqui dentro porque você quer ir para o céu e apenas isso, e você vive a vida como se a vida fosse isso mesmo? A maioria dos crentes, irmãos, eles caem em rotina, na mesma rotina dos ímpios: correr atrás de dinheiro, correr atrás das coisas desse mundo, não é? E eles se perdem na caminhada, vive o presente sem sentido. Amados, eu penso no que Deus tem para fazer na minha vida todos os dias, eu penso no meu ministério todos os dias, eu penso em chegar bem todos os dias, eu penso em ter um futuro todos os dias, porque a minha vida faz sentido. Eu agora sou um homem salvo, eu agora sou um servo de Deus, eu agora sou filho de Deus, eu tenho um propósito, eu tenho um foco, eu sei para onde estou indo, eu não sou mais um no meio da multidão, eu sou o ministro do Deus Altíssimo. Posso ouvir um glória a Deus? Então eu vou repetir: a sua vida faz sentido? O seu presente faz sentido? Porque se o seu presente não fazer sentido, amado, você não vai ter nem futuro. Talvez amanhã você vai engrossar a lista daqueles que desistiram. Porque quem vive sem sentido, amado, não chega a lugar nenhum, se perde. Quem não tem rota, quem não tem objetivo, quem não tem propósito, se perde na caminhada, não é? Esses dias eu encontrei um rapaz que se formou junto comigo no seminário, em 1992, e nós fomos conversar sobre o ministério. Eu acabei descobrindo que aquele homem, ele se perdeu, nos últimos anos ele se perdeu.
Eu falei para ele: eu preciso ser verdadeiro com você. Eu estou percebendo que você perdeu o seu foco. Você deixou ser embaraçado. Você está embaraçado. Você está preso. Vamos ler o texto de Hebreus. Eu não falei o capítulo, né? Capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Tem muitos crentes embaraçados hoje, irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto também nós, a palavra está falando com todos aqui essa noite, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha é o capítulo 11, onde você tem aí um monte de testemunho de homens e mulheres de Deus que venceram de forma extraordinária por meio da fé. Aí ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Diga comigo: corramos, todos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, rapidamente, olhe para mim. Existe uma carreira para você. Deus estabeleceu uma carreira para cada um aqui essa noite. Amados, seja grato. O tema dessa campanha é gratidão. Seja grato por 2021. Se você não morreu nessa pandemia, isso é uma prova que Deus está te dando, que Ele tem um propósito com você. Se você está vivo, mediante a tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, é porque Deus tem um propósito, Deus tem uma carreira para você, Deus tem algo para fazer para você. Quantos aqui poderia ter morrido da Covid? Eu fiquei 4 dias no hospital, aqui no Albert Einstein. Fiquei 4 dias no hospital. Poderia ter morrido, mas eu não morri. Então Deus tem um propósito comigo. O autor de Hebreus aqui diz que há uma carreira para mim e para você. E ele diz que eu tenho que correr essa carreira, mas eu tenho que correr essa carreira com perseverança. Diga comigo: é correr com perseverança. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Amém. Talvez você está olhando para mim e diz: pastor, eu já tenho X de idade. Abraão começou o seu ministério, Moisés começou o seu ministério com 80 anos de idade. Idade não é limite para Deus. Eu não estudei. Isso também não é limite para Deus. Deus quer corações prontos a servi-lo. Deus quer pessoas que entendem que tem um chamado e que está a fim de correr esse chamado para a glória de Deus. Não é? Agora, irmãos, ele diz aqui que apesar do testemunho que nós temos aí no capítulo 11, de homens e mulheres de Deus que venceram de forma extraordinária, tem 2 problemas nesse versículo aqui. Aqui tem 2 problemas que impede muitas pessoas de concluir a sua carreira. Muitas pessoas se embaraçam, e ele diz aí, desembaraçando-vos, saindo do embaraço. Esse embaraço aí é você tirar e colocar do lado, é você tirar da sua frente aquilo que está atrapalhando você andar e colocar do lado. Isso significa no grego, é tirar tudo o que te impede e colocar do lado. E eu vou explicar isso melhor. É você tirar da sua frente tudo o que não tem importância, tudo aquilo, irmãos, que não vai contribuir para você chegar no propósito pelo qual Deus estabeleceu para você. Isso é uma coisa que eu e a minha esposa, nós estamos sempre ligados. Esses dias apareceu uma proposta para mim, irmãos. A minha área é construção civil, eu sou técnico em construção civil, meu pai é dono de construtora. Esse dia eu recebi uma proposta extraordinária. Uma empresa que vai construir 3 casas no Alphaville me fez uma proposta de administração nessa obra. Eu ia ganhar de 12% a 15% em cada uma dessas obras. Eu ia ganhar um bom dinheiro em 1 ano e meio, um dinheiro que dava para comprar um bom apartamento. E eles: nós temos toda a liberdade para você viajar, nós queremos apenas que você administra a obra, que você planeja a obra, que você faça os custos da obra, coisas que eu posso fazer a maioria das coisas no computador. Nós damos liberdade para você, você visita a obra 1 vez por semana, está ótimo. Era um grande valor. Eu confesso para os irmãos que o meu olho brilhou, o olho da minha esposa brilhou, mas a pergunta foi: isso vai de alguma forma nos embaraçar? Com certeza isso vai nos embaraçar. Isso aqui, apesar de ter um valor, apesar de agradar os meus olhos, isso aqui vai me atrapalhar, porque esse ano eu tenho pelo menos 3 viagens para fora do país. Eu tenho uma agora, que eu estou indo para o Equador, depois eu tenho uma para a Índia, tenho uma para os Estados Unidos e tenho uma outra para a África. Como que eu vou fazer essas viagens com essas obras? Então são coisas que a gente tem que tirar do nosso caminho.
Você tem que prestar atenção, amados. Você tem que ficar ligado. Procure entender o que vai te atrapalhar esse ano e remova da sua vida em nome de Jesus e tire do seu caminho. Existem coisas que você precisa entender que não tem valor. Existem coisas que você precisa entender que elas te atrapalham. Desembaraço. Tem gente que fica enrolado, não consegue caminhar, ele está preso ali, e preso por coisas sem sentido, coisas que não vale a pena, gente gastando a sua existência em coisa que não faz sentido, não é? Hoje um pastor fez a seguinte pergunta para mim: você não se preocupa com o patrimônio, com o seu futuro? Eu disse: não, até porque o sacerdote bíblico, ele não tem herança na terra, a herança dele é no céu. Eu não me preocupo com nada, e eu procuro perceber tudo que é embaraço na minha vida. Amados, houve muitas coisas no ano passado que com certeza foi embaraço para você. Tem gente que está me ouvindo aqui agora e está lembrando de coisas que foi embaraço para você, coisas que você entrou sem ouvir Deus, coisas que você fez sem orar, coisas que você fez achando que era bom, foi uma boa ideia sua. Essas coisas, irmão, que aparecem na vida da gente e a gente não pensa: isso aqui vai contribuir ou vai atrapalhar eu concluir a minha carreira? Isso aqui vai me ajudar a continuar na maratona, ou isso aqui vai me embaraçar e muitos vão passar na minha frente? Tem uma outra palavra aí nesse texto, irmãos, a palavra tenazmente. Sabe o que é isso? É cerca. Alguns pecados que nós lutamos na nossa vida se tornam uma cerca para nós, nos impede de correr. Todos aqui, ó, você tem um pecado específico na sua vida que você luta mais com ele, sim ou não? Eu tenho também. Eu sei quais são os pecados que tenazmente me assedia. Eu sei quais são os pecados que eu tenho que lutar contra eles, para vencê-los, para arrancá-los da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: os pregadores gostam de pregar sobre o espinho na carne de Paulo, mas eu quero dizer algo para os irmãos essa noite. Todos nós, cada um aqui tem o seu espinho. É aquele pecado que você luta com ele há anos. Eu não vou chamar ele de pecado de estimação, porque não é um pecado de estimação, mas ele está ali tentando impedir você de chegar, ele está ali tentando impedir você de continuar, ele fica ali o tempo todo, né, ao seu redor, cercando, incomodando, tentando fazer você não caminhar. E contra esses pecados você tem que ser radical. Jesus disse: se o teu braço te faz pecar, arranca ele. Ô pastor, que coisa violenta, Jesus está mandando eu amputar o meu braço? Não, Jesus está dizendo o seguinte nesse texto: até o século XV, até o século XVII, os teólogos interpretavam a Bíblia de forma literal. A partir do século XVII, eles foram para o outro lado, começaram a interpretar a Bíblia de forma alegórica. Descobriu-se nos teólogos modernos que as duas coisas, eu creio assim, há textos na Bíblia que você interpreta de forma literal, outros de forma alegórica. Esse texto que eu citei, Jesus não está mandando você arrancar o braço. Jesus está dizendo o seguinte: existe alguns tipos de pecado na sua vida que você tem que ser violento com ele, porque arrancar o braço é uma atitude violenta. Então às vezes a gente não chega lá, irmãos, porque a gente fica brincando com coisa que não deve brincar. A gente não é violento com determinadas áreas da nossa vida, com determinados pecados que vêm para nos incomodar. É o espinho na carne. Tem uma graça de Deus sobre a sua vida para vencer esse espinho em nome de Jesus, né? Porque quando Paulo reclamou do espinho dele, Deus disse: olha, minha graça te basta. Então nós estamos debaixo da graça, nós podemos vencer toda e qualquer situação que tenta nos prender. Quantos creem, diga amém. Agora eu não posso perder o meu foco. Eu tenho uma carreira, eu tenho um propósito, eu preciso chegar, eu preciso concluir no nome de Jesus. Queridos, eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui nesse começo de ano, que esse ano você vai concluir tudo o que Deus tem para você em nome de Jesus. Agora, por favor, não perca o seu propósito de vista, e analise todos os dias: isso aqui me ajuda ou atrapalha? Isso aqui contribui ou não contribui para o meu caminhar? Esse pecado aqui, ó, há anos que eu estou nessa luta com esse pecado, eu não vou mais ficar coçando esse pecado, eu vou ter uma atitude violenta com ele, não é? O meu pastor, ele está 7 dias de jejum só com água, só tomando água, tem 7 dias, hoje eu fui ter um tempo lá com ele, vamos orar junto, ele está tão fraco, ele está tremendo, eu falei: senta, fica sentado,
Falei para ele hoje à noite, vou trazer um mel para você tomar pelo menos uma colher de mel, 7 dias, só bebendo água. Aí eu disse assim para ele, por que você está nesse jejum? Ele disse, porque eu tenho coisas que eu preciso vencer. Ele está sendo violento com ele mesmo, ele está mortificando a vontade dele, porque ele quer chegar no lugar, irmãos. Aquele homem é um apóstolo, ele está rompendo as nações, chegou na África, agora está chegando na Índia. Deus tem usado aquele homem de forma extraordinária, mas ele também tem os seus espinhos. Todos têm os seus espinhos, e nós precisamos aprender a vencer essas coisas. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 13 agora, pula para o capítulo 13, quem está me entendendo até aqui, diga amém. Capítulo 13, vamos ler o verso 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai-o a fé que tiveram. Até por enquanto isso aqui, amados, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: observe, faça uma retrospectiva de todas as pessoas que te influenciaram na vida cristã. Olhe para a vida das pessoas que pregaram o evangelho para você. Olhe para a vida daquelas pessoas que um dia foi um líder na sua vida, foi um guia na sua vida. Eu já tive alguns pastores na minha vida, eu já tive pessoas que influenciaram, mulheres e homens que influenciaram a minha vida. Eu tive professores lá no seminário, pessoas que a primeira pessoa que me discipulou, irmão, eu tenho uma dívida para com ele. Hoje está um homem de 83 anos, 84 anos de idade, foi o meu primeiro discipulador. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que me ajudaram, que contribuíram para o meu ministério. Se eu estou aqui hoje é graças a um monte de gente. Agora o autor de Hebreus está dizendo, olha, lembre desses guias. A palavra lembrar aqui no grego é você fazer uma retrospectiva, é você caçar ele, é você procurar a história dele, examinar a história dele, né? Hoje, irmãos, eu seleciono muito bem as pessoas às quais eu ando com elas. Diz, examine essas pessoas que pregaram, que te influenciaram, e considere o fim de sua vida. Não considere o início nem o meio, considere o fim. Como que essas pessoas estão caminhando? O fim delas foram bom? Eu estava vendo, eu recebi um vídeo dos últimos momentos de vida do Russell Shedd. Irmãos, que história é a história daquele homem, que história linda é a história daquele homem, e o fim da vida dele é maravilhoso. Ele gravando as últimas palavras, se olhava para aquele homem, havia uma paz nele, ele estava sentindo muita dor, então o irmão gravando ele gemia, porque ele sentia muitas dores, mas ele estava em completa paz, e ele dizia, daqui a alguns minutos, eu vou ver o meu Senhor face a face. Olhe para o fim desses homens, não é para o meio. Como que eles chegaram? Eles concluíram, eles têm um legado, eles têm uma história, eles influenciaram bem, o que eles pregavam, eles viviam. A vida deles hoje, de fato, é uma vida que pode ser e deve ser copiada. Amados, olhem para mim, por favor, eu quero te fazer uma pergunta: quem que você imita na fé? Quem que você imita na fé? Eu arrumo muita confusão aí nas redes sociais, porque eu vejo crentes imitando pessoas as quais eles não conhecem, imitando pregadores de rede social que você nunca viu, não sabe quem é a esposa dele, quem é a família dele, onde ele estudou, qual que é a história dele, mas os crentes seguem, tem milhões de seguidores. Esses dias um rapaz me ligou, disse, pastor, eu trabalho com mídia, e eu tive dando uma olhada nas suas mídias é razoável, eu queria te fazer uma proposta. Eu falei, qual que é a proposta? Eu queria bombar suas redes sociais. Eu falei, como que você bomba minhas redes sociais? Ele falou, o Instagram do senhor tem 4.500 seguidores, eu vou colocar 250 mil seguidores. Disse, como que você faz isso? Eu tenho o meu jeito aqui, pastor. Eu posso colocar 500 mil seguidores em todas as suas redes sociais. Ora, é bom eu ter 500 mil de pessoas me seguindo. Eu disse para ele, querido, você ligou para a pessoa errada. Eu sei que muita coisa é falsa, mas muita coisa é verdadeira, sabia? Eles têm mesmo essas pessoas.
Eles estão lá, aí a pessoa vai te ouvir, nunca ouviu nada a seu respeito, de repente você aparece lá pregando no Instagram, e ela vê a sua foto lá, aí vai conferir quantos seguidores que você tem. Uau, ele tem 500 mil seguidores, deve ser um homem de Deus. Você é do tipo que avalia pelas redes sociais? Você é do tipo que avalia pelo que você vê, ou você avalia pela história? O autor de Hebreus está nos ensinando sabedoria, amados. O autor de Hebreus está nos ensinando a chegar bem. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: copie pessoas que chegaram bem. Não avalie o começo nem o meio, avalie o fim dessa pessoa. Se ela tem uma história, se ela tem um legado, se de fato ela nunca abandonou a fé, se de fato foi homem de uma só mulher, se de fato viveu segundo os padrões das Escrituras, aí, se ele se encaixa, se ele tem uma história e você conhece a história dele, imite ele. Deixa eu te dizer um problema sério que a igreja brasileira tem. Tem muita gente que está aqui dentro, que sabe, conhece a esposa do Tiago, conhece os filhos do Tiago, conhece o sogro do Tiago, conhece a família do Tiago, conhece a história do Tiago, mas muitas vezes você duvida do que ele prega e acredita num cara que está pregando na internet que você nunca viu, cara que aparece lá do nada. Da onde saíram os generais que estão dizendo agora, irmão? Saíram das redes sociais. Cadê a história dos generais? Não tem. São coaches que apareceram um dia desse. Agora o autor de Hebreus, vamos ler de novo o texto, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, fazendo a retrospectiva, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quem está me entendendo aqui, até aqui diz amém. Então diga bem forte comigo: imitai, todo mundo, imitai a fé que tiveram. Você tem que imitar pessoas que têm história, amado. Você tem que aprender com gente que tem para ensinar. Você tem que aprender com gente que tem uma vida para ensinar. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou só citar aqui por causa do nosso tempo. Deixa eu citar aqui um homem que começou muito bem e terminou muito mal. Vocês conhecem muito bem a história dele, o rei Davi. Davi, ele começou muito bem. Como que Davi começou? Ele começou como pastor de ovelha. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E lá no campo ele pegava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, e levantava altos louvores a Deus. Aqueles louvores tocavam o coração de Deus. Daquele lugar ali ele saiu e derrubou um gigante. Quando ele derrubou um gigante, ele ficou tão famoso que ele casou com a filha do rei, Saul. E dali para frente, as coisas foram acontecendo na vida de Davi. Certa vez um leão pulou em cima dele, ele pegou o leão e rasgou no meio. Veio um urso contra ele. O urso é o único animal que mata por prazer. O urso pulou em cima dele, ele matou um urso, irmãos. Um grande guerreiro, se tornou um grande rei. Davi saiu lá de trás daquele monte de ovelha e sentou no trono de Israel. Davi governou Israel por 40 anos. Nesse período Israel não perdeu nenhuma batalha. Um grande guerreiro, um estadista como ninguém até hoje. Na bandeira de Israel está o símbolo de Davi. Um estadista extraordinário, um rei maravilhoso, um presidente como nunca houve em Israel, um estrategista de guerra, um homem que sabia vencer nações, vencia exército, derrubava gigante. Como que foi o fim da vida de Davi? Quem derrubou Davi, amados? O que arruinou Davi? O seu pecado com Betseba. A partir do momento do pecado de Davi com Betseba, a vida dele foi arruinada. Seu filho Aminon estuprou a sua irmã Tamar. Absalão, possuído de raiva, cheio de ódio, porque Aminon havia estuprado Tamar, tentou falar com o pai dele, com o rei, tentou audiência com o pai dele, não conseguiu uma audiência. Sabe o que Absalão queria fazer? Absalão queria chamar aquele homem poderoso e dizer: olha, dentro da sua casa tem um filho estuprando a filha. Mas Davi não ouviu Absalão e não recebeu Absalão. Absalão ficou possuído de ódio e foi morar na casa do avô. Sabe qual avô que ele foi morar? O pai de Betseba.
O pai de Betseba tinha ódio de Davi, porque Betseba, apesar de ser mulher do rei, ela não tinha lugar na realeza, caiu na mão do avô errado. O avô colocou mais ódio no coração de Absalão. Sabe o que Absalão fez? Fez um plano: eu vou matar Aminon, e vai lá e mata o seu irmão Aminon. O assessor de Davi, Joabe, para fazer média com o rei, arma todo um plano e mata Absalão. Agora, irmãos, um homem que começou bem, está só subindo, de repente ele começa a colher um estupro dentro de casa, um assassinato, o irmão matou o outro, e agora o seu assessor mata o seu filho Absalão, que era o filho que Davi mais amava. Você já viu Davi chorar a morte de Absalão? Ele urrava, né? Absalão, em hebraico é Absalom. Então ele dizia: Absalom, Absalom, meu filho, Absalom. Antes um pouco de Joabe matar Absalão, Absalão conseguiu chegar na presença do rei, do pai dele, querendo resolver toda aquela tragédia que estava dentro de casa. Sabe o que Davi fez, irmão? Davi deu um beijo em Absalão e mandou ele embora. Um estupro, 2 assassinatos, e Davi quer resolver com um beijinho. É a cara dessa geração, que não quer se preparar para as batalhas. Por que Davi terminou mal? Porque Davi foi um péssimo pai. E se você for mal como pai, tudo vai desmoronar. Davi foi um péssimo marido. Davi não foi um bom dono de casa, não foi senhor dentro da sua casa. Amados, se a família for atingida, tudo vai ser atingido. A base do cristianismo é a igreja, a base do cristianismo é a família. A família a igreja é uma família, e Deus trabalha com família. Se você falhar na família, você falhou em tudo. A minha segunda filha, na véspera do casamento dela, o meu genro, eles estavam noivos, e meu genro convidou a minha filha para um jantar. E lá naquele jantar ele deu um anel de presente para ela e fez a seguinte pergunta para ela: Beatriz, como que você quer que eu seja como marido? A minha filha não titubeou, irmãos. A minha filha respondeu na lata, falou: eu quero que você seja como meu pai. Dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus, irmão. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei cheio da labacheia. A minha filha disse para o marido dela, para o noivo dela, que quer o marido como o pai. Significa que eu sou alguma coisa na vida dela. Significa que eu estou funcionando como pai. Mas Davi foi uma tragédia, mano. Começou bem e terminou mal. Porque se atingir a família, atinge tudo. A família é a base de tudo. Davi cuidou muito bem das guerras, cuidou muito bem do país dele, cuidou do seu ministério, sim, mas não cuidou da sua casa, não olhava para os filhos, não procurou Aminon e disse: que isso, meu filho, que loucura é essa? Você possuiu a sua irmã? Você está endemoniado. Não, ele ficou sabendo pelos assessores. Davi não fez nada, amado. Um estupro dentro de casa, um incesto dentro de casa, Davi não fez nada. Então muitas pessoas olham para Davi e dizem: o rei Davi, esse homem foi maravilhoso, ele foi extraordinário. Davi foi um fracasso na sua vida. Não adianta começar bem, amados, se você não faz o presente bem para chegar no futuro bem. Chegar bem é mais importante do que começar bem. Eu vou repetir para vocês: a vida cristã, ela não é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, perdão. Já viu como é que é a corrida de 100 metros? Ela é uma explosão, não é? Dura alguns segundos, e eles correm 100 metros, e acabou os 100 metros, eles estão mortos. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma maratona, amados, que você precisa se preparar bem para ela, porque ela dura um tempo. A maratona, ela tem um começo, ela tem um meio, e ela tem um fim, que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando. Começa uma multidão, e chega alguns, poucos chegam, porque não se prepararam para aquele tempo. Talvez você está sentado aí e pensando quantas coisas que você queria em 2021 que você não teve. Quem não sofreu essa decepção esse ano?
Quantos planos nós fizemos em 2020? Nenhum deles, talvez, não concluiu. Por que não concluiu? Porque veio algo que ninguém esperava, essa pandemia ninguém esperava. Agora eu quero te perguntar o seguinte: mas você se preparou, sobretudo na sua fé, também para a pandemia? Porque nós preparamos para as coisas boas, mas nessa caminhada, amados, se você não se preparar bem, a hora que você for enfrentar uma luta, uma dificuldade, uma tragédia, uma adversidade, você não está bem preparado, você perde a batalha, você desmorona. Quem está me entendendo até aqui, diga amém, né? No ápice dessa pandemia eu estava na França, eu fiquei 15 dias preso na França, uma cidadezinha ao lado de Paris, Étampes. Irmãos, ali eu vi o quanto nós não somos nada, ali eu vi como a gente precisava se preparar bem para as adversidades da vida. Eu entendi por que Deus me levou para ficar 15 dias trancado dentro de um com um casal que eu havia ganhado para Jesus há muitos anos, que já estava se perdendo na caminhada. Fiquei 15 dias com eles ali dentro. Eu entendi para que Deus nos levou ali, para ajudá-los a não se desesperarem. Na França morreu muita gente, não foi de Covid, foi de depressão, foi de medo. Morreu muito mais do que no Brasil, porque muita gente no Brasil que morreu não foi de Covid, foi de medo. Na França muito mais. Mas nós estávamos ali dizendo: nós vamos vencer isso, nós vamos passar por isso, porque é lindo você dizer tudo posso naquele que me fortalece, mas não adianta você falar isso se você não está preparado para a hora da adversidade. Você está nele mesmo para vencer toda e qualquer adversidade. Davi venceu coisas extraordinárias na sua vida, mas não conseguiu vencer uma crise dentro de casa. Venceu um monte de coisas, mas não conseguiu vencer a angústia de um filho, não conseguiu ouvir a angústia de um filho, não conseguiu colocar a filha no colo e chamar o irmão que a estuprou e tratar essa situação. Eu não conseguia. Vencia exército, derrubava gigante, mas não conseguia olhar nos olhos da esposa, não conseguia olhar nos olhos do filho, não conseguia resolver suas coisas dentro da sua própria casa. Quem está me entendendo, diga amém. Deixa eu caminhar para o final, deixa eu dar aqui um número para os irmãos. Essa aqui é uma pesquisa recente que foi feita nos Estados Unidos. Preste atenção nisso aqui. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, agora só com ministros, pregadores da palavra de Deus. E chegou-se à conclusão que 80% dos pregadores do Evangelho nos Estados Unidos, 80% deles, não concluíram as suas carreiras, não chegaram bem, se perderam, caíram na área moral, na área financeira, na área familiar, se perderam na caminhada. 80% dos ministros, gente que começou bem intencionada, gente que começou animada, mas não concluiu porque se perdeu no caminho, ou caiu na imoralidade, ou se perdeu dentro de casa, não conseguiu tratar as crises familiares, ou se perdeu financeiramente, né? Quantas pessoas têm se perdido financeiramente nos últimos anos, não é, amados? 80%, esse número aqui é assustador, querido, esse número nos assusta. 80% dos ministros, dos pregadores do Evangelho, não concluíram suas carreiras, se perderam na história, na caminhada, perdão. Você precisa entender a importância, amados, do presente, do hoje, do agora. O que você está fazendo para amanhã? O que você está plantando? Como você está se preparando para amanhã? E se essa enfermidade ficar pior nesse ano, irmão? É uma possibilidade. Como que nós vamos estar para isso? Nós vamos estar preparados para isso? Porque nós vamos ter que passar por ela, né? Eu estou lendo agora a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, aquele povo sofreu demais. Mas o meu avô materno, escapou da Segunda Guerra Mundial, fugiu da Alemanha, não é Alemanha, faltou aqui, da Polônia, fugiu da Polônia e veio morar aqui no Nordeste da Paraíba. Aliás, os pais do meu avô, meu bisavô. Aí começamos agora a estudar a história do povo que veio para o Brasil, dos judeus que vieram para o Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Gente, que povo corajoso, que povo de força, que povo de garra, que povo intenso. Concluíram. Meu bisavô concluiu, ele chegou bem, morreu velhinho aqui do Brasil, teve uma geração de filhos. Meu avô materno foi um homem extraordinário. A minha mãe, como judia, né? Ela judiava da gente, mas ela foi uma mulher extraordinária. Ela foi uma mulher brilhante.
O que eu aprendo desse povo? Eu aprendo que eu tenho como chegar e chegar bem em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Abra sua Bíblia comigo em Jó, deixa eu te mostrar algo para a gente terminar. O segundo exemplo que eu quero usar para os irmãos é a vida de Jó. Se eu pedir aqui essa noite, amados, um exemplo de decepção, possa ser que alguém aqui fale de Jó. Se eu pedir aqui um exemplo de tragédia, alguém pode citar Jó. Se eu pedir aqui um exemplo de sofrimento, com certeza alguém vai citar Jó. Se eu pedir aqui um exemplo de tragédia familiar, você vai citar Jó. Agora, a pergunta é: Jó terminou bem ou terminou mal, amados? Você já estudou a história de Jó, e aqui eu quero dar uma dica para você. Compre um livro do Charles Schindel, é a biografia de Jó. Eu já li, estou lendo novamente. Estude a vida de Jó, para você ver de um homem que todos nós, cristãos do século 21, temos uma visão distorcida desse homem. Para muitos, Jó é o retrato do sofrimento, ou o retrato da tragédia familiar, ou o retrato da paciência. Não, irmãos, Jó foi um homem brilhante. Ele pode não ter começado bem. Você começa a ler a história de Jó, você tem que ter muito ânimo para você continuar, porque a história é tragédia em cima de tragédia, é morte em cima de morte, é notícia ruim em cima de notícias ruins, mas você tem que estudar toda a história de Jó. E os 3 amigos que Jó tinha, você já observou que esses 3 amigos de Jó, irmão? Aqueles 3 amigos de Jó, amados, eles falam das pessoas que vivem ao nosso redor hoje. As pessoas hoje, elas não querem que você tenha sucesso, elas até querem que você tenha algum tipo de sucesso, não mais do que elas até aceitam você caminhar mais ou menos, nunca mais do que elas, não. E aquelas pessoas que estavam ao redor de Jó, estavam 24 horas caçando pecado na vida de Jó. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: tempo de crise acontece na vida de qualquer crente, tribulação é algo normal na vida de qualquer cristão. Agora também é normal um cristão cheio de fé, um cristão que não desanima, é normal ele vencer todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então, se olha para a história de Jó, ele não começou bem, mas ele concluiu muito bem. Jó 42, abra sua Bíblia por favor, em Jó 42. Para a maioria das pessoas, Jó não é um retrato de sucesso, mas é, amados. Eu digo que o melhor crente para mim em toda a Bíblia é Jó. E eu tenho uma tese para provar isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só levanta a mão se você concorda comigo. A nossa geração atual de crentes é uma geração extremamente murmuradora, sim ou não? Nós murmuramos de tudo, irmãos. Você come uma comida deliciosa, você murmura. Sabe por que você murmura? Porque você não vai comigo lá no norte da Índia. Se você for lá, você mais nunca murmura da comida que você tem. Nós murmuramos do carro. Você anda num belo carro e você murmura dele, tem ar-condicionado. Você mora numa casa boa, dorme numa cama boa e murmura. Temos toda a tecnologia para facilitar a nossa vida e a gente murmura. A gente reclama do prefeito, reclama de governo, reclama de tudo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu conheço pelo menos 22 países. Você vai me assustar com o que eu vou te dizer. O Brasil tem uma saúde muito boa, amados. Esse casal que eu estava com ele lá na França, o filho dele deu um problema no dente. Nós levamos ele numa dentista lá. A dentista cobrou 700 euros para olhar o dente. Faz a conta aí, vezes 7 que facilita a conta. 700 euros a dentista cobrou para olhar o dente dele. Aí no final ela disse: eu não sei o que é esse problema desse menino, eu não sei qual é o problema do dente, mas não devolveu 700 euros. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava fazendo um implante, estava conversando com a minha dentista, ela falou: Geraldo, qualquer dentista no Brasil, qualquer dentista de esquina que começou agora, sabe tratar esse problema. Isso é simples demais, trata isso aí com 100 reais. Mas a gente murmura do Brasil. Você não sabe, o SUS é um programa copiado pelo Canadá, irmãos. Tem muita coisa boa aqui, mas a gente murmura o tempo todo. Sabe por que a gente murmura? Porque nós estamos longe de ser um crente como Jó. A palavra de Deus diz que tudo que Jó sofreu, amado, ele não atribuiu nenhum dos seus sofrimentos, nenhuma das suas tragédias, ele não atribuiu nenhuma das coisas que sofreu a Deus. Não, ele deixou Deus fora disso.
Esse homem é um homem extraordinário. Se a gente não consegue ficar sem murmurar nem da esposa às vezes, não é? Mas como foi o final da vida de Jó? Jó 42, vamos ler o verso 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Diga comigo, mudou, todo mundo, mudou o Senhor a sorte de Jó. Diga, quando este orava pelos seus amigos. Agora estude sobre os amigos de Jó. Vê se dá para orar com aquela galera. Estava o tempo todo cutucando Jó, o tempo todo caçando pecado na vida de Jó, todo tempo condenando Jó, e Jó orando por eles, colocando brasa na cabeça deles. O Senhor vem e muda a vida de Jó e dá a ele o dobro de tudo quanto possuía. Então Jó chegou bem. Olha o verso 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Vamos ler de novo? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais que o primeiro. Posso ouvir um glória a Deus? Se Jesus não voltar, quem é que vai terminar esse ano bem da glória a Deus? Irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor não voltar, eu quero profetizar, termine 2022 como Jó, termine bem. Não importa o que você vai enfrentar, importa que você vai chegar no final do ano bem, firme na sua fé, realizado, com a sua família abençoada, grato a Deus, mas você cuidou bem do agora, do presente, para ter um futuro lá em dezembro, se Jesus não voltar. Mudou o Senhor a sorte de Jó e abençoou o Senhor. Primeiro mudou a sorte, o tempo acabou, mas se podia em outro momento falar sobre isso, que é diferente, mudar a sorte e abençoar. O primeiro está ligado com rumo, está ligado com foco, está ligado com ir para determinado local. O segundo está determinado com, fala daquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos para encerrar. A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Quem aqui tem Jesus da glória a Deus? Então diga comigo, eu estou abençoado. É a palavra que diz, viu? Diga, eu estou abençoado com toda sorte de bênção. Então não corra atrás da bênção, porque você já tem. Corra atrás de mudar a sua sorte. Pastor, como que eu mudo a minha sorte? Descobrindo quem eu sou, o que Deus tem para mim, o meu chamado, e cuidando para cumprir o meu chamado. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, e eu quero chegar bem. Quantas coisas aquele homem passou, amados, mas ele chegou, e chegou bem. Vamos terminar, abra aí a sua Bíblia comigo, vamos terminar nesse texto, em Provérbios, se eu não me engano é o capítulo 10, Provérbios capítulo 10, quem achou diga amém. Nós vamos terminar aqui, verso 22, grife esse versículo aí na sua Bíblia, Provérbios 22, 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Vamos ler de novo? A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olhe para mim, a palavra bênção aí, irmãos, está no singular ou no plural? Está no singular. Diga comigo, as bênçãos aqui
não são coisas, é uma pessoa. É a bênção, não é as bênçãos, é a bênção do Senhor. Qual é a bênção do Senhor que me enriquece? A bênção de Deus que te enriquece é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem Jesus, você já está enriquecido. Paulo disse que nós já fomos enriquecidos em tudo. Agora ele continua, e ela não traz o desgosto. Se você realmente descobrir qual é o seu chamado, se você realmente descobrir quem você é em Deus, e se você de fato tem um foco, tem um propósito a alcançar. Sabe por que algumas pessoas acumulam desgosto na vida cristã? Porque elas estão vivendo para elas e não para Deus. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem qual é o propósito que Deus tem para a vida dela. Então elas acumulam dores dentro delas, porque quando você sabe para onde você está indo, amados, você está indo para um lugar glorioso, você está indo para um lugar maravilhoso, você está indo para o seio de Abraão, você está indo para a presença de Deus, você está indo para Deus a cada dia que se passa. Quando você entende isso, você não acumula sofrimento, você não acumula desgosto. A vida cristã não é uma canseira, é um prazer, quando você descobre quem você é, e quando você vive para cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Quem recebe da glória a Deus?